Tá, então, para a gente utilizar a ideia de pacotes aqui dentro do R, a gente precisa utilizar um pacote chamado XLSX, tá? Então, para instalar dentro da máquina de vocês, a gente precisa usar esse comando aqui, install.package. Pode ver que o R já indica pra gente, mas se você já estiver escrevendo e apertar a tecla Tab do lado do Q, é só ele indica também para você qual comando que você quer usar. Então esse install packages, tá? Aí dentro dele a gente bota xl, eu acho que esse não, é o pacote read, perdão, é o pacote read xl, tá? Esse aqui que é o nome do pacote. Tem que escrever ele dentro de uma string, como está indicada, e é só rodar essa linha, tá? E aí o R processa isso e automaticamente ele já instala o pacote para vocês. Enquanto ele vai instalando aqui pra gente na nossa máquina, eu já vou escrever o comando que é para chamar esse pacote, que é o library. Então, não precisa botar entre aspas que é geralmente só para indicar qual pacote a gente quer usar, mas quando a gente quer chamar ele já está dentro da nossa máquina, é só escrever normal, tá? Isso aqui é necessário porque ele vai pesquisar dentro do arquivo R e aí ele faz uma busca, por isso que tem que usar string. Aqui, como ele já está dentro da máquina, ele já conhece, não precisa usar o entre aspas, tá? Então, enquanto eu estava explicando para vocês, ele instalou todos os pacotes necessários para utilizar essa biblioteca, esse pacote readxl. Então, é só rodar essa linha para chamar agora o pacote. Ele primeiro foi instalado, agora ele tem que ser chamado, tá? Então, eu vou deixar comentário aqui para vocês, instalação. É sempre bom a gente comentar o nosso código de forma que fique fácil para quando a gente vá ver numa outra oportunidade ou apresentar esse script para alguém, como é o caso que eu vou disponibilizar esse script, ficar de forma que fique bem compreensível para a pessoa que vai ler, que não seja nós mesmos, tudo bom? Então essa outra parte aqui é chamar, acho que é chamamento do pacote. Tá? Tá, e com esse pacote aqui que a gente consegue trazer arquivos Excel pro nosso querido R. Então eu vou chamar aqui esse objeto de rático. Então lembra da aula de atribuição de objetos, que toda vez que a gente quer colocar um conjunto de dados, um vetor, um número, uma palavra dentro de um objeto, só a gente escrever o objeto que a gente quer igual a ação que a gente vai chamar. Então a função que eu vou usar para trazer o arquivo Excel para o R é essa função read Excel underline Excel, tá? E aí é só botar entre aspas o nome do arquivo que a gente quer usar. Mas lembra que esse comando aqui em cima, o dir, ele mostra tudo que está dentro da nossa pasta? Então, ó, se eu rodar ele de novo, ele já traz aqui tudo escrito entre aspas para a gente só copiar e colar lá dentro do R, tá? Tenham cuidado de utilizar só uma aspa, tá? Eu copiei aqui, lá dentro vocês perceberam que eu já tinha colocado a aspa, e aqui dentro eu já colei com a aspa, então eu colei em cima das aspas, que era justamente para ficar só do que eu colei. Então tenho muito cuidado de não utilizar duas aspas ou aspa simples e depois duas aspas, é só utilizar ou aspa dupla ou aspa simples e escrever o teu comando lá dentro, tá? Apenas uma das duas. Esse comando aqui, read Excel, ele tem uma chave ou um argumento dentro dessa função que é o sheet. Como é que eu sei que dentro desse read Excel tem esse comando sheet? Porque eu utilizei a função help, que já foi ensinada na aula 1 para vocês, e joguei essa função lá dentro, read Excel, tá? Excel. Rodei essa linha utilizando run. E vocês podem ver que aqui do lado vai aparecer, ele já vai pesquisar para ti o nome da função dentro do pacote que ela pertence. Então, só mostrando aqui para vocês, então a gente tem o path, que basicamente é o nome do arquivo que a gente quer utilizar, e o sheet, que é justamente a seleção, aqui está escrito em inglês, mas a gente fala que é a seleção da planilha que tu quer usar. Isso é necessário porque a planilha que a professora disponibilizou para a gente tem uma aba, que é umas estatísticas descritivas, e o segundo arquivo, que é o nosso banco rático, tá? Então, se a gente rodar essa linha,
ele vai puxar o nosso banco rático, ó, ele está em operação e pronto, já foi registrado esse nosso objeto. Então, eu vou apagar essa linha aqui do help, porque não vai ser mais necessária. E aí a gente roda o head, que é só para ver se o banco, que é cabeçalho, que é só para ver se o banco utilizou o que a gente quer. E tá aqui, ó, o banco que a professora mostrou. ID, x1 até o x12, variáveis quantitativas e variáveis qualitativas, que são palavras, tá? Essa versão aqui é o banco em inglês. Então, bora seguir para a nossa próxima fase, que é a aplicação de filtros dentro do R. Então, percebam que a gente tem o nosso tabelão, que para a gente ver esse tabelão rático, é só a gente utilizar esse comando view, rático, que é o meu objeto que salvou a minha tabela Excel, e apertar Ctrl Enter, ou a função Run aqui novamente, tá? E aí, automaticamente, o R já abre esse formato aqui, tabela, que é bem parecido aqui com o Excel, para a gente ver de uma forma mais ampliada o nosso banco de dados. Então, a gente pode ver todas as colunas, grande parte das linhas. Quando temos várias linhas, ele faz um recorte, como aqui a gente tem 101, isso não é necessário, mas quando a gente tem 1 milhão, ele mostra geralmente em torno de 200 linhas, só para a gente ter uma ideia do nosso conjunto de dados. Então a gente pode ver que a gente tem x1, x2, x5, até o x11, etc. Então, para a gente fazer apenas a seleção de uma coluna dessa, vamos supor que a gente quer trabalhar com essa variável numérica x6, que vamos ver aqui no nosso slide, é a nossa imagem da força de venda. Depois de observar, para a gente escolher uma variável daqui de dentro, que eu quero escolher a x3, que no nosso slide indica que é a flexibilidade do preço, a gente vê aqui que ela é uma variável quantitativa contínua, porque é o número quebrado, é o número decimal. Então, para a gente fazer a seleção dessa variável, o filtro dessa variável, a gente tem duas formas. Ou a gente escreve rático, e como eu sei que ela se chama x3, a gente escreve o sinal do dólar do lado de rático e escreve x3. Roda essa linha e pode ver que ela vai estar selecionada, ó. A gente faz o que? É um vetor, é um vetor de linhas, é uma lista de apenas os valores da minha coluna x3. De forma similar, se a gente quiser para a variável x5, a gente faz o mesmo procedimento. Escreve rático, símbolo de dólar, x5, tá? Ó, pode ver que eu escrevi errado aqui, com letra minúscula. Mas o R, quando a gente aperta Tab, ele organiza para a gente ou ele mostra aqui a opção para você corrigir. E novamente a gente tem um outro vetor de uma variável quantitativa contínua do nosso banco geral rático. A outra forma de a gente selecionar essa coluna é utilizando a contagem. Então, bora ver aqui quais são as colunas que a gente tem no nosso banco de dados utilizando o comando call names, que vem de colunas nomes, só que está em inglês. Então, no teu objeto rático, tu tem essas variáveis aqui, ó, que são ID, x1 e etc. Então, para a gente fazer a seleção novamente da x3, a gente faz uma contagem. Ó, ID é igual a 1, 2, 3, 4. Então, o nosso x3 é o quarto elemento da minha lista de colunas. Então, para a gente fazer essa seleção igual da de matriz que a gente fez no comecinho do vídeo, a gente faz rático, abre os colchetes e seleciona aqui escrevendo a vírgula, pega todas as linhas da minha matriz geral zona e pega apenas a coluna de número 4, que é o x3. Novamente, ó, a gente tem a seleção do meu x3. Então aqui eu vou colocar em hashtag seleção x3, tá? De forma semelhante, rático, eu quero pegar agora x5. x5 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o sexto elemento do meu banco rático, tá? Aqui a gente vai corrigir, seleção x5, que é a seleção x3, ó. Novamente, a gente tem a seleção do nosso vetor, tudo bem?
Uma terceira forma que vale a pena comentar com vocês é utilizando esse mesmo sistema aqui de colchetes e abrindo também todas as linhas, pegando todas as linhas e escrevendo o nome da variável. Então, quero x5, eu escrevo corretamente dessa forma, rodo a linha e ele faz a mesma seleção. Ó, x5 eu trouxe para ti porque tu me pediu x5, tudo bem? Então, depois de apresentar essas três formas para vocês, eu preciso citar que quando a gente está fazendo esses filtros aqui dentro do R, essas duas últimas formas aqui que não utilizam dólar, elas necessitam de uma alteração, de uma adaptação para transformar no formato lista, onde a gente pode trabalhar, tirar uma média, tirar uma mediana, etc. Então a gente necessita utilizar dois comandos de forma intercalada. Então, vamos supor que aqui dentro do meu objeto x5 eu queira salvar essa variável rático, e aí eu salvo dessa forma que eu apresentei anteriormente, x5. Podem perceber que x5 vai ser um formato double, que faz a seleção da lista, mas ele transforma como se fosse um objeto só. Para eu transformar no formato que eu posso calcular uma média, uma mediana de forma diretamente, eu preciso fazer uma transformação, utilizando primeiro o comando asNumeric, porque eu sei que é o número que está dentro desse meu vetor, e depois eu uso o comando unlist. E também pode ver que o unlist está dentro de asNumeric, tudo bom? E aí eu utilizo o x5, por quê? Porque o x5 está declarado aqui, e esse outro x5 ele vai herdar essa transformação, tá? Então esse x5 que está aqui dentro, ele é essa versão passada, porque eu vou atualizar esse meu outro x5, tá? Então rodando essa linha, a gente pode ver que agora o x5 ele está numa forma que eu quero, uma forma de vetor numérico estratificado, bem separadinho numa lista, no vetor. Igual como seria utilizar essa versão com o dólar. É uma atualização que eles fizeram no R, mas antigamente quando a gente fazia esses filtros, todos os três filtros retornavam nesse formato. Então, seguindo para o quarto capítulo, que a quarta parte do nosso vídeo, que é a construção de tabelas de frequência e proporção, ela serve muito para variável qualitativa, variáveis que são palavras. Então vocês podem ver que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 tipos de variáveis qualitativas, variáveis que são palavras. Então, para eu classificar, para eu querer ver quantas decentralize ou centralize tem nessa variável x12, a gente usa um objeto chamado table. Table vem de tabela. Então, fazendo a seleção mais simples, que é utilizando rático, eu quero a minha sinal de dólar x12, né? Então, voltando para o nosso script x12, eu consigo ver que tem 50 centralize e 51 decentralize. Então, de forma semelhante, se a gente quiser utilizar para outra variável do nosso banco rático, a variável x14, a gente consegue ver quais são os valores que tem dentro dessa variável. Então, a gente tem 32 para essa primeira categoria, 34 para a segunda e 35 para a terceira categoria. Então vocês podem ver que o table ele nos mostra as tabelas de frequência para cada variável, e o próprio table, que é uma versão do table, ele utiliza o table. Vamos supor, bora pegar essa x14 e é só colocar dentro do próprio table. A gente tem as versões que são de forma estratificada, que são as formas proporcionais. 0.31, 0.33, 0.34, aproximadamente da variável x14. Todas as partes do nosso passo a passo foram formas de conhecer os nossos dados. Então, de forma agora organizada e geral, a gente pode iniciar apresentando o nosso objeto rático, que é toda a nossa tabelona, e que a gente pode observar com o nosso comando view numa forma mais ampliada. Então o view ele mostra o formato tabelão,
Só que a gente tem formas de conhecer mais atentamente os dados. Então, a gente primeiro utiliza o summary, que é uma medida que a gente faz o resumo de todas as estatísticas descritivas de cada variável, mas se atentem que existem variáveis no nosso conjunto de dados que não faz sentido a gente calcular, como por exemplo o ID, que é apenas uma contagem. Mas a partir de x1, então, só recapitulando, como existe esse ID aqui, é muito bom a gente conhecer os nossos dados, a gente saber o que cada variável quer nos contar. Então, para as quantitativas e qualitativas, o R já consegue identificar para a gente o que cada uma quer dizer. Então, ó, na X1, que é o número, ele já traz o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e o máximo. Então, para cada variável quantitativa, a gente tem essas medidas descritivas. E para quem é caractere, ele já mostra que, olha, a única coisa que eu te mostro é que tu tem 101 observações, elas são caractere e eu não consigo calcular a média, a mediana em cima delas, então eu só faço identificação de que elas são caractere, que elas são palavras. Então, para essa variável ID, é sempre bom a gente tomar cuidado, porque a gente pode tomar uma decisão ou até incluir o modelo erroneamente, ou numa função aqui dentro erroneamente, sendo que a gente não tem uma interpretação rápida dela, uma interpretação correta dela. Então, depois do summary, é bom a gente fazer uma observação de forma rápida, utilizando head, que significa cabeçalho, tá? Então, head mostra apenas as 6 primeiras linhas, assim como a gente pode ver as 6 primeiras linhas, a gente pode ver as últimas linhas com o comando tail, que significa cauda. Então, a gente coloca o nosso objeto lá dentro, ele mostra as 6 últimas linhas do nosso conjunto de dados. Então, 6 últimas, tá? O comando o comando table que eu mostrei para vocês, que faz o resumo de uma variável qualitativa, que é o x8, né? Vamos ver o x8 aqui, o que que é? X8, que faz large e small, 40 e 61, mas se eu quiser saber a proporção dessa variável qualitativa, eu utilizo o comando prop table e dentro dele eu coloco table e a minha variável que eu quero utilizar lá dentro, então x8, tá? E é isso, galera. Essa daqui são formas da gente conhecer o nosso conjunto de dados de forma bem introdutória. O summary para fazer estatísticas descritivas iniciais, o head, o tail e o view para fazer uma observação do nosso conjunto de dados, e o prop table e o table para fazer medidas de proporção e frequência das nossas variáveis quantitativas. Muito obrigado e seguiremos com a nossa próxima aula.